quarta aula aqui de linguagem C para curso técnico de eletrônica na disciplina aí de programação de computadores. Hoje a gente vai ver a parte de operadores matemáticos sendo executada aqui na linguagem C. Então vamos abrir um novo projeto, sempre no mesmo sistema, né? Lembrando que vamos colocar o nome aqui aula 4, só para acompanhar, pode ser outros nomes, vamos só para manter o nosso padrão aqui. C Project, console, né? Salvar com o mesmo nome aula 4. E daí ele abre aqui com os parâmetros meio pré-prontos. Vamos tirar o que a gente não vai usar por enquanto, né? Não que faça diferença se eu deixasse ele ia funcionar do mesmo jeito, mas só para deixar no padrãozinho aí que a gente está utilizando. Vamos colocar aqui os operadores matemáticos que existem aí na linguagem C. Então tá aqui, ó. Lembrando que esse barra asterisco e fecha asterisco barra é para deixar entre comentário que eu coloquei aqui, e assim ele não executa daí essas informações que estão aqui, não vai fazer parte do programa, tá? É só observações que vai ser necessário para a gente fazer aqui o programa. Então as operações matemáticas: mais para somar, menos para subtrair, vezes para multiplicar, e o barra aqui para dividir. O igual é para atribuir o valor, tá? E o percent módulo é um módulo, ou seja, ele vai mostrar aí devolve o resto da divisão aí, quando for necessário. A gente vai fazer algumas das operações matemáticas. Então, baseado aí na aula anterior, que a gente viu lá, ó, printf, aí a gente vai colocar alguns valores. Por exemplo, a soma somando. Vou colocar aqui. Não, vamos colocar percent S, né? Então vamos puxar de lá já utilizando todos os recursos aí, os códigos que a gente aprendeu na aula anterior. Percent S é entre percent D é, ou seja, percent S, o número percent D e o número percent D resulta em percent D, tá? Então eu coloquei todos esses códigos aqui que é para buscar os valores que vão ser atribuídos a eles. Percent S, lembrando aí que uma, é uma cadeia de caracteres. Então eu vou colocar aqui, ó, vírgula, depois do fecha aspas ali, né? Vírgula, somando. Então somando tem que estar entre aspas também, senão ele não aceita aqui como uma cadeia de caracteres, vai aceitar como uma variável. Então, somando vai ser atribuído por percent %s, ele vai dizer, somando o número, percent %d. Vamos colocar vírgula de novo, um número aqui, 5, por exemplo. E o número, percent %d, outro número, vamos colocar o 4, por exemplo, resulta em, daí eu vou fazer a soma, a operação soma lá, o 5 mais 4, tá? Então, esse percent %s vai receber essa cadeia de caracteres que é a palavra somando. O 5 vai ser atribuído aqui a esse primeiro percent %d. O 4 vai ser atribuído para o segundo percent %d. E o resultado da soma vai estar no terceiro percent %d. Percent %d, lembrando que representa um número inteiro decimal, tá? Vamos lá, compilar então. Executar, compilar. Salvar aqui como aula 4. Nenhum erro. Vamos executar e rodar o programa. Então tá lá, ó. Somando, que é a cadeia de caractere, ele foi para o percent S lá. O número 5, que era o primeiro percent D. E o número 4, que é o segundo percent D, resulta em 9, que é a soma lá, 5 mais 9, tá? Lembrando que a gente pode usar aqui, que a gente não tem usado nos outros vídeos, né? O getch, para ele ficar esperando eu pressionar alguma tecla para depois finalizar o programa, né? Então, aqui eu utilizei a operação de soma. Agora eu vou fazer subtraindo, né? Uma subtração. Então, eu vou substituir aqui a palavra somando por subtraindo.
e vou trocar o operador de mais para menos, né? Então, vamos fazer lá executar, compilar, executar e rodar. Então lá, subtraindo o número 5 e o número 4, resulta em 1. 5 menos 4 é 1, tá? Então, agora ele está esperando eu apertar uma tecla para finalizar aqui, ó, tá? Então, esse é o getCH. Vamos fazer a multiplicação agora. Então, vou substituir a palavra subtraindo por multiplicando. 5 e 4. Daí vou trocar o operador para o asterisco, que é vezes. Então, vamos executar compilar, executar rodar. Olha lá. Multiplicando o número 5 e o número 4, resulta em 20. 5 vezes 4 é 20. Maravilha. E agora eu vou fazer a última, que é dividindo, né? Então, dividindo o número 5 e 4, resulta em... Vamos ver o que que dá. Substituir aqui a operação para barra, executar compilar, executar rodar. Ó, dividindo o número 5 e o número 4, resulta em 1. Por que que ele deu 1? Porque eu coloquei percent d aqui, ó, tá? Na resposta aqui, ó, percent d. Percent d é um número inteiro, então ele não vai mostrar a resposta com vírgula. 5, divididos por 4 não dá 1. Ele dá 1, alguma coisa. Então, eu tenho que substituir aqui por %f e você vai ver que ainda não vai ser suficiente. Vamos rodar só para ver o que acontece lá, ó. Compilado, rodando, olha lá, ele dá 0 agora com 6 casos depois da vírgula. Por quê? Porque eu não estou informando que esses números aqui são reais. Eu tenho que colocar o 5.0, por exemplo, para identificar que ele é real. Eu tenho que colocar aqui 4.0 para identificar que ele é real, senão ele não entende que isso aqui é um número real, tá? Ele entendendo que ele é um número inteiro. Vamos compilar então, rodar, e agora aparece lá, ó, 5, dividindo o número 5 e o número belo, né? Agora tinha que trocar aqui por número 4, resulta em 1,25000. Lembrando que eu posso colocar aqui, ó, %2, né? Para diminuir a quantidade de casas. Só vou trocar aqui por em vez de eu. Então vamos ter lá, ó, executar compilar, executar rodar. Dividindo o número 5 por número 4, resulta em 1,25, tá? Então, essas são as operações matemáticas aí que podem ser feitas através da linguagem de programação. Só que, toda vez que eu quiser fazer nova operação, eu vou ter que ficar mudando tudo aqui, ó. Por exemplo, agora eu quero fazer 20 divididos por 7. Sim, então eu vou ter que trocar aqui 20, ter que trocar aqui 7, vou ter que trocar aqui para 20, vou ter que trocar aqui por 7, né? Toda vez que eu precisar fazer essa alteração, alterar os valores aqui, vou ter que alterar os valores de todos os lugares onde eu coloquei aqui. Então vamos executar lá. Copiar, compilar e rodar, né? Daí ele faz os resultados lá. Na próxima aula aí a gente vai verificar como que a gente melhora esse sistema aí usando variáveis, tá? Atribuindo variáveis aí para nossa linguagem de programação aqui. Aqui o getCH está esperando para eu pressionar uma tecla para encerrar o aplicativo. É isso aí então, até a próxima aula.